Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Quem já está aí conosco? Vai colocando seu nome aí, querido. A gente já saber quem está online aí. As paz, Dário, seja bem-vindo. Dário foi o primeiro a chegar, será? Quem chegou junto com o Dário? Já estamos em cima do horário, né? O cafezinho hoje tá quentinho, Dário. Acabei de pegar o bichinho na garrafa. Tá bom? Hoje nós temos sinais dos tempos do fim. Temos um sinal para nós da volta de Cristo. Vamos estudar sobre o sinal da volta de Cristo. Você está aí, querido? Vamos compartilhar. Compartilha com as suas redes sociais para a gente poder alcançar mais pessoas, né? Nós possamos. Olha, Silvana Caetano, tia Silvana, seja bem-vinda de Cacoal, ligada com a gente aí, né? Olha o meu pai aí, seu Paulo Luiz de Lima, seja bem-vindo. Se eu possa participar dessa aula da Escola dos 5 Ministérios. Todo dia às 12h30 e às 21h30 eu entro online ao vivo para a gente compartilhar nessa série. Hoje é Quanto Tempo Nos Resta, já é a 12ª mensagem. Nós estamos falando quanto tempo nos resta, né, para a volta do Senhor Jesus.
Muitos estão esperando o Senhor Jesus para muito tempo, né? Eu digo que não há muito tempo mais para esperar o Senhor Jesus. Já vamos orar, querido. Estou esperando os irmãos entrarem para nós começarmos. Enquanto isso, eu vou compartilhar o nosso link aqui nos grupos que eu tenho, para que outras pessoas possam também participar com a gente, né? Vamos orar, querido? Vamos orar para a gente começar? Se você puder mandar esse link, ó, vou postar ele aqui, ó. Esse link, clica nele, copia ele, manda para todo mundo, tá? Aí para os irmãos puderem vir participar com a gente aqui na live, fazer pergunta, comentar, né? Hoje nós vamos falar sobre um sinal da volta de Cristo, né? Quando o Senhor voltar, quais são os sinais, né? 3 perguntas os apóstolos fizeram para Jesus. A primeira pergunta é: quando acontecerão estas coisas? Que o templo ficaria isolado, né, assolado, né? Quais os sinais da sua volta e qual o tempo do fim? São 3 perguntas que nós estamos respondendo aqui noite após noite. Se você é um discípulo, é um talmidim, um discípulo excelente, né? Talmidim em aramaico significa discípulo excelente. Você vai prestar atenção nos sinais e vai se preparar, porque eu acredito que por esse ano, o ano que vem, né, por esses dias, o Senhor estará buscando, raptando os vencedores, e nós estamos firmes aí, queridos. Eu creio, estou acordando todo dia pela manhã como se hoje fosse meu último dia sobre a terra. Esse é o meu sentimento a cada manhã. Cada manhã que eu acordo, eu digo graças a Deus, escovo os meus dentes, digo, vou fazer tudo o que posso hoje, porque para mim, possa ser que esse seja o último dia, né, sobre essa terra, e eu, né, não chegaria à noite. Hoje cheguei, quem sabe amanhã eu não chego e eu já estarei com Ele, né, aí na Nova Jerusalém, diante do trono do Pai. Amém, querido? Esse tem que ser nosso sentimento, todo dia esperando que Ele venha voltar para nos buscar. Vamos lá, querido, vamos orar. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos com a Sua palavra aberta, Suas Escrituras. Sabemos que essa palavra é Cristo, é a vida de Cristo, é a vontade, os pensamentos, é Cristo em nós. Como diz Tiago 1,21, eu quero receber de bom grado a palavra em mim enxertada, que tem poder para salvar a minha alma. O meu espírito já foi salvo eternamente, porque o seu Espírito eterno habita nele. Mas hoje, Senhor, eu quero aprender mais da sua palavra. O verbo que se fez carne habita em mim através do Espírito. Senhor, traga a revelação atrás das letras, que ela salte para a nossa alma e transforme a nossa alma. Que de um reino aparente se torne real em mim, e se torne tão real na minha vida, que eu possa manifestar o reino todos os dias. Nós abençoamos, Senhor, quanto Escola dos 5 Ministérios, alunos dessa escola, nós abençoamos cada irmão, cada amigo. Nós liberamos palavra de bênção, nós declaramos o Teu poder sobre cada um deles. Profetizamos o Teu amor e a Tua paz, profetizamos o Teu reino, Senhor. Que tudo o que está acontecendo aqui na minha sala pastoral aconteça na casa de cada um, em momentos que eles estiverem ouvindo e vendo e aprendendo e estudando as Escrituras conosco. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos e Te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Amém, Graças, seja bem-vinda. Domélica, seja bem-vindo. Amém, a Domélica, assim que o do Júnior entrar, ele vai estar ajudando a gente com os textos. Querido, vamos lá para Mateus, capítulo 23 e 24, né? Nós vamos recapitular algumas coisinhas e já dar andamento, né, naquilo que agora vamos falar da igreja, onde nós finalizamos tudo aquilo que Cristo queria falar para os judeus, né? E uma coisa muito importante é que quando o Senhor, os apóstolos perguntam ao Senhor as 3 perguntas,
né? Quando serão essas coisas? Que coisas, pastor? Quando ele diz que aquela casa, o templo de Salomão, ficaria assolado, ficaria vazia, né? Isso aconteceu no ano 70, quando o imperador Tito, juntamente com os romanos, subiram em Jerusalém e destruíram tudo ali, né? Assolou aquela nação, expulsou os judeus para todas as nações, e ali concluiu a primeira profecia para o judeu. A segunda, qual será o sinal da sua vida? E um dos sinais da vinda de Jesus é que o versículo 14 aqui de Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações, então virá o fim. Então, como o judeu perdeu o reino, né, ele perdeu no versículo do capítulo 21, no versículo 43, os judeus perderam o reino, perderam a oportunidade de reinar com Cristo como judeu guardador da lei, né? Lembrando que todo o judeu biológico, aquele que nasceu da linhagem judaica, aceita Cristo como Salvador, ele agora se torna um hebreu, né? Ele se torna a igreja. Então ele não precisa mais seguir as regras judaicas, mas ele precisa seguir as regras de Cristo, porque é pela fé em Cristo, o evangelho da graça e do reino. Mas no Mateus 21, 43, portanto eu vos digo que o reino dos céus vos será tirado, foi tirado de Israel, né, de Jerusalém, dos judeus, e será dado a uma nação que dê os seus frutos, né? Nós lembramos que nação aqui não é um país específico, mas nação fala de um povo, esse povo chamado Igreja de Cristo. Então, qual é o sinal para os judeus da volta de Jesus? É que todas as nações estarão pregando o evangelho do reino. Então, quando eles veem que em todas as nações está sendo pregado o evangelho do reino, esse é o sinal da volta de Jesus para o judeu. E o tempo do fim é quando, né, a abominação, né, da assolação, a abominação é o próprio anticristo e a sua imagem, se assentar no templo ali na metade dos 3 anos e meio, né, e ali eles têm que fugir, porque ali chegou a hora da perseguição, da mortandade, né, dos judeus, aonde o anticristo vai perseguir e matar, né, todo judeu, né, que está ali principalmente em Jerusalém. E ele diz: quem estiver na Judéia, fuja para o monte, quem estiver em cima da casa, não desça para pegar nada. Então ele vai explicando cada tempo para cada povo. Então vamos lá, quando acontecerá estas coisas? Para o judeu, estas coisas, que era o templo ficar isolado no ano 70 com o imperador Tito e todos os soldados romanos. Ponto. Qual será o sinal da sua vinda para o judeu? Quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Então, enquanto a igreja prega o evangelho do reino, eles estão de olho em nós. Então eles hoje olham para nós, porque nós somos o sinal da vinda de Cristo para eles. E quando será o final dessa era, o final do mundo? É quando o inimigo ali sentar, né, e perseguir eles, e a ponto de matar quase todo, vai dizimar quase todo judeu, né, quase 2/3 será morto. Então aí virá o fim, que é quando Cristo descer à terra e implantar um reino milenar, a qual os judeus serão restaurados. Entendeu a parte dos judeus, irmão? Se você entendeu, já coloca aí positivo. E agora nós vamos começar com a igreja, né? Vamos lá para a igreja. Se tiver muito alto o fundo musical, vocês avisam, tá? Então vamos lá, querido. A igreja começa, né? Agora vai falar com a segunda nação, o segundo povo, a qual Deus olha para a terra e vê o segundo povo. O primeiro povo é o judeu, povo escolhido por Deus em Abraão, Isaac e Jacó. Agora Deus vai mencionar para os apóstolos que tinham entendido a graça, né? O povo a qual seguia ele pela fé no evangelho da graça, que nós chamamos da igreja de Cristo, a igreja que está agora com dores de parto, ela está gerando os vencedores. Então agora Deus vai dar sinal para a igreja, tá bem? Sinal para a igreja, quando acontecerão estas coisas, né? Qual o sinal da sua vinda e e quando será o fim do mundo, o fim de todas as coisas. Então, nós começamos aqui, e 4 coisas nós precisamos estar fiel ao Senhor. A primeira coisa é estarmos
vigilante, né? Nós temos que estar vigilante. Vigilante é estar sempre vigiando as Escrituras, vigiando os tempos, as temporadas, ligado em Israel, observando, porque Israel agora é o relógio, né, para a igreja, né? Nós somos o relógio para Israel, Israel é o relógio para a igreja. E aí a segunda coisa é estar em prontidão, estar sempre pronto. Era como se todos os dias você acordasse e preparasse a sua mala para ir para o rapto dos vencedores. Então a primeira é estar vigiando em todo o tempo. Não se envolver com o mundo, não se envolver com as coisas do mundo, não se envolver com as coisas dessa terra. A Bíblia diz assim, que aquele que, né, coloca a mão do arado e se envolve com as coisas desse mundo, não é digno, né? Não é digno. Aquele que é alistado para esse reino, não se envolve com as coisas desse mundo. Então, nós não temos que ter, querido, prazer nas coisas do mundo. E quando eu digo coisas do mundo, eu digo coisas boas, né? Bens, né? Férias, satisfação. Não que não podemos ter isso, mas isso não pode ser a prioridade da nossa vida. A prioridade sempre é vigilante, sempre estar vigiando naquilo que está acontecendo no mundo espiritual, na atmosfera, no espírito, entendendo que o meu espírito está me dando paz, está me direcionando e olhando sempre para diante, porque o meu alvo é o reino dos céus, porque salvo eu já sou. Então o meu alvo agora é correr para o reino. Amém, querido? Vai dizendo amém, vai comentando aí, vai interagindo comigo, por favor. Tá, querido? Vai interagindo comigo, para mim saber que você está entendendo e vai me fazendo pergunta. Então o primeiro é vigiando, o segundo é sempre em prontidão, sempre pronto, porque se for agora o rapto, nós estamos prontos. Terceiro, sempre em fidelidade, sempre fiel àquilo que o Senhor disse, sempre fiel ao propósito de Deus na nossa vida, nunca abrindo mão de cumprir o propósito, sempre fiel, nunca permitindo nem um pouquinho de fermento, porque levera toda a massa. E quarto, prudente, né? O que é ser prudente? É ser uma pessoa sensata, é ser uma pessoa que não fica aí, né, vagando com ventos de doutrina, mas está firmado naquilo que Cristo diz, naquilo que Cristo, né, nos ensinou. Uma pessoa prudente, uma pessoa responsável, uma pessoa madura, tá, querido? Então essas quatro coisas eu gostaria que alguém escrevesse para mim aí, tá? Colocasse vigiando, prontidão, fidelidade e prudência. Então, vigilância, prontidão, fidelidade e prudência. Coloca para nós. Essas quatro maneiras, querido, é as quatro maneiras que nós estaremos preparados para cada sinal que o Senhor vai nos dar, para cada momento da história da igreja. E se nós estivermos dentro dessas quatro colunas, desse quadripé, vamos dizer assim, nós seremos arrebatados no rapto dos vencedores mais cedo do que todos. Amém, querido? Então hoje nós vamos falar de sinais da igreja, sinais da igreja. E os sinais da igreja, nós precisamos aprender, querido, que os sinais da igreja vêm, né, de Mateus 24, 32, tá? Mateus 24, 32 a Mateus 25, 30, tá? Então até o versículo 30 do Mateus 25 está falando especificamente para a igreja. Quanto tempo nos resta, quais os sinais do fim, o que vai acontecer nesse tempo. Então nós não podemos nos perder, não podemos jamais nos perder desse contexto. Temos que ficar ligados nesse contexto a qual Deus está nos direcionando. Amém, irmão? Então a primeira coisa que nós vamos aprender é o que está escrito aqui, né? Está escrito aqui em Mateus capítulo 24, do 32 até o 36. Esse é o texto que nós vamos ler agora. Se alguém puder escrever os quatro princípios aí, né? Vigilância, prontidão, fidelidade e prudência. Escreve aí nos comentários para mim, por favor. A Domérica, a Alessandra, alguém escreve aí para mim, por favor. A Grazi.
vigilância, prontidão, fidelidade e prudência. Fidelidade e prudência. Esse combo de 4 coisas nos prepara para o rapto. Estar sempre vigiando, estar sempre pronto, ser sempre fiel ao que Deus disse e ser sempre uma pessoa madura, prudente para subir no rapto. Amém? São as 4 coisas principais que nós precisamos estar sempre firmes, né? Vamos lá. A respeito da igreja, vigiar e ser prudente, sempre. Mas nós vamos aprender aqui, ele vai dizer assim, versículo 32. Nós vamos devagarzinho, tá? Para a gente ir entendendo o que o Senhor está nos ensinando, tá bom, querido? Vamos lá. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, entendendo que parábola, a primeira coisa que nós precisamos entender é sobre parábola, né? Se você for em qualquer dicionário bíblico, queridos, parábola, ela é contada para que as pessoas tenham facilidade de entender algo. Você entendeu? Então a parábola, para qualquer lugar que você vai ler, é um conto. Você conta um exemplo, né, uma metáfora, para que a pessoa possa entender mais fácil. Porém, na Bíblia e em Cristo é ao contrário. Cristo contava a parábola para que as pessoas que ainda não receberam a graça não entendessem o reino. Então, quando Jesus está contando uma parábola aqui, é para aqueles que estavam ao seu redor, os gentios, não entender o que Jesus estava dizendo. É para que os judeus que estavam em volta ali não entendessem os sinais, os tempos a qual Jesus estava direcionando a igreja. Pastor, como assim? Quer dizer que Jesus não queria que os gentios e os judeus entendessem o que os apóstolos, que a igreja estava entendendo? Perfeitamente, querido, isso mesmo que eu quis dizer. Quando Jesus conta uma parábola, a parábola em sua época era para aqueles que já tinham recebido a graça e estavam sendo direcionados ao reino, entendeu, querido? Aos tempos do reino. Então, por exemplo, vamos parar em parábolas, vamos para Mateus 13. Mateus 13, do versículo 9 até o 16. O Senhor vai explicar por que fala por parábolas. A Domênica, o fundo musical não está alto não, né? Está bom, né? Mateus 13, 9. Ele diz assim, olha que interessante, querido, porque nós temos que, quanto prudentes aí, né, lembra? Vigilante, prontidão, fidelidade, prudente. Nós temos que entender que Jesus, ele é muito objetivo naquilo que ele faz. Ele nunca vai desobedecer o Pai. Entendeu, querido? Ele nunca vai desobedecer o Pai. Então ele sempre vai cumprir o que o Pai mandou. Por quê? Porque ele veio por um propósito. Então ele não vai fugir do propósito só para me agradar ou te agradar, ou agradar o homem. Não vai. Cristo veio por um propósito e ele vai cumprir. Então o primeiro propósito que eu entendo aqui é que aquele que ainda não recebeu a semente da graça, o evangelho da graça, não pode entender o reino. É impossível. Por quê, pastor? Porque só a graça me revela o reino. Só a graça me revela o rapto. A divisão do evangelho do reino, evangelho dos céus, evangelho de Deus, só a graça me leva para o reino. Então por quê? Por quê, pastor? Por que só a graça? Porque não quer dizer que enquanto eu não entender a graça, o evangelho da graça, que é um favor imerecido, enquanto eu não entender que a graça, ela me elevou de nível, né? Ela me colocou nos princípios do Pai, ela me tirou debaixo da lei, eu deixar de trabalhar na lei, viver pela lei, viver pela graça.
eu não consigo viver no reino. Isso mesmo, não consegue. É por isso, querido, que há uma crise dentro das pessoas, porque elas querem servir a Deus, mas não conseguem, porque elas não entenderam a graça. Então, quanto tempo nos resta? A Bíblia diz que enquanto o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, mas só como testemunha. Mas só que na minha vida e na sua vida, querido, nós precisamos entender que o Evangelho da graça já é ativo, já está ativado em nós, entendeu? Já está firme em nós. Então quer dizer que agora toda a parábola das Escrituras será fácil para nós entender, porque o Espírito Santo que entrou pela graça em nós, ele vai nos revelar. Por isso que pessoas, Adomérico e Júnior, estão vivendo nesse tempo como se nada tivesse acontecendo, como se o espírito do anticristo não estivesse operando, como a manipulação do homem, né, na nova ordem mundial, ou que seja, quando tudo está acontecendo, né, debaixo dos nossos narizes, nós estamos perdidos, fascinados, hipnotizados com essa vida, né, tentando lutar pela vida, né, tentando manter a nossa vida, e esquecemos que há um mundo espiritual maléfico, né, das trevas, que opera, que já opera hoje, está trabalhando dentro da igreja, fora da igreja, dentro do governo, né, nas escolas, nas faculdades, em todos os lugares. Para quê? Para oprimir a mulher que ela está com dor de parto para dar o varão, para gerar o varão. Então a parábola, quando o Senhor diz assim, quando o Senhor fala em parábola, o Senhor está dizendo em parábola para aqueles que já receberam a graça. E aí, querida, aqui eu posso viajar com você para muito lugar. Primeiro lugar, Deus não vai revelar o reino para quem não recebeu a graça. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Quem está à porta? Cristo. Cristo é a graça. Quer dizer que há muitas igrejas, aí eu digo igreja, denominações, que Cristo está à porta batendo para entrar, que é a graça ainda. Como que o Senhor vai revelar o reino para o vencedor? Então, quando o Senhor entrar nessa casa, né, nessa igreja, Ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz, ouvir a voz da graça, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e comigo. Cear fala de comer, fala de se alimentar. Ele diz: eu sou o pão da vida, quem come de mim terá a vida eterna. Essa vida eterna é a vida do reino. Então, enquanto as pessoas não entenderem, pastor, eu quero entender o reino, querido, busque aprender a graça, entender a graça, viver pela graça, saborear a graça, estar debaixo do favor da graça, e o reino será introduzido na sua vida naturalmente. As parábolas do reino serão fáceis de entendimento para você. O reino que é aparente para você se tornará realidade em você quando você recebe a graça. Então, eu posso ir para muitos lugares, mas eu vou mostrar para você. Quando o Senhor diz, presta atenção nessa parábola. Quando Ele fala parábola, você precisa entender, está falando do reino. Aí Ele vai dizer aqui, versículo 9, Mateus 13:9 vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta atenção que quando o Senhor estava no Monte das Oliveiras, estavam ali os discípulos. Os discípulos eram judeus, mas eles não estavam mais debaixo da lei dos judeus, porque eles já tinham aceitado a Cristo, a graça. Então agora eles são igreja, eles não precisam mais guardar sábado, eles não precisam mais tocar o shofar, usar kippá, não precisa mais, porque Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é aquele que está preparado, Ele é o nosso descanso, né? Será o descanso do milênio. Então nós não precisamos, porque se nós praticarmos as obras judaicas, então nós somos sinagoga de Satanás, que está lá em Apocalipse capítulo 2. Sinagoga de Satanás é aqueles que receberam Jesus pela graça e continuam praticando a lei. Então, quando o Senhor está falando aqui, quem tem ouvido ouça, e Ele diz: acercando-se deles os discípulos, disseram: por que Ele fala por parábolas? Ele está dizendo: por que você fala por parábolas? Ele vai dizer, Ele respondendo diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, a vós é dado conhecer os sinais.
A vós é dado se preparar, serem prudentes, serem fiel, né? Estarem preparados para aquilo, mas a eles ainda não. Por quê? Porque eles não entenderam a graça. Eles ainda vivem debaixo da lei, eles ainda vivem praticando aí, guardando, não comendo as coisas, não pode usar calça, não pode usar bermuda, ainda não pode usar brinco, não pode isso, campanha de oração, indo para o monte. Então para eles ainda não pode revelar o reino. Então o Senhor diz, a eles não é dado, ele diz assim, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, que é o milênio, mas a eles não lhe é dado. Por quê? Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem. Quer dizer, o Senhor não queria que eles vissem. Aí ele diz, não vem, e ouvindo, eles estavam ouvindo Jesus contar a parábola, não ouvem nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Agora, por que essas pessoas, querido, os judeus principalmente, que guardava a lei, que praticava, os 10 mandamentos, 613 preceitos da lei, que estavam lá debaixo ainda dizendo assim, olha, nosso pai é o pai Abraão, não era Deus o pai deles, era o pai Abraão. Então Jesus diz assim, porque o coração deste povo está endurecido. Quando eles olharam para Jesus, Jesus diz, olha, eu quero revelar algo para vocês. Eles disseram, nós viemos da linhagem de Abraão, como que você diz que é o filho de Deus? Você está doido? Eles rejeitaram Jesus. Quando eu guardo a lei, eu rejeito Jesus, porque, querido, a Bíblia é clara, pela graça sou salvo mediante a fé, não é mediante a lei, é a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das minhas obras, não é do que eu guardo ou deixo de guardar, não é do que eu oro ou deixo de orar, não é do que eu jejuo ou deixo de jejuar. Ele não está dizendo que eu preciso guardar nada, pelo contrário, Ele me dá liberdade. Ele me libertou para me seguir Ele porque eu amo Ele, não porque eu sou obrigado a guardar alguma coisa. Entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui, ele diz assim, olha, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, enquanto essas pessoas não abriram o coração para a graça, ver com os olhos e crer no coração, o Senhor não pode, eles não vão se converter. E aqui converter, querido, você precisa entender essa palavra para a igreja, porque o judeu ele precisa se converter, e o gentil, não é 3 povos? Judeu, gentil e igreja. Então olha só, o judeu ele precisa se converter, o que? Mudar o pensamento dele. Antes nós guardávamos a lei, Gálatas capítulo 3 diz que a lei era meu tutor, mas vindo a graça, a promessa, não estou debaixo mais da lei, mas agora estou pela fé, pela graça em Cristo Jesus. E o gentil, que era pagão, que adorava outros deuses, também se converteu. Converter é mudar o pensamento, é mudar o entendimento, é mudar o coração, é parar para ouvir a palavra, é viver pela palavra, não viver por mandamentos ou regras, irmãos. Toda igreja que tem mandamentos ou regras vive debaixo da lei, e lei é pecado. A Bíblia diz que aquele que não consegue cumprir ele é réu de todos. Então, uma lei que eu não consigo cumprir, eu sou réu de 613 pecados. Então, irmão, seja livre disso, saia de debaixo da lei, saia de debaixo dessas coisas, porque senão nunca você vai conseguir entender o reino dos céus, porque o reino dos céus só entende para aquele que é revelado. Vamos voltar lá para Mateus 24. Então você já entendeu que Jesus falava por parábola para eles não entenderem. Jesus não queria que eles entendessem, pelo contrário, Jesus queria que eles ficassem sem entender as direções que o Senhor estava dando para a igreja. Aí ele continua, versículo 32 ainda: aprendeis, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então nós precisamos entender isso,
Ele diz, a figueira aqui é Israel, simboliza Israel. Quando o Senhor está dizendo assim, ó, a igreja, ela precisa sempre estar olhando para Israel, para a figueira. Entendeu? Israel é a figueira. Então ele diz, aprendei com a figueira, aprendei nesse sentido. Quando os seus ramos, né? Os seus ramos se tornarem ternos, bonitos e brotarem, então está perto o verão. O verão é o reino milenar. É o reino milenar. É quando Israel será restaurado, quando Israel será sacerdócio na terra, no reino de Jesus Cristo. Ele continua dizendo, igualmente, quando virdes estas coisas, que coisas? Aqui foi dito do versículo 5 até o versículo 31. Quando virdes acontecer estas coisas com Israel, quando virdes, né, acontecer que levantar lá falsos cristãos, falsos profetas, falso Cristo, quando você vê, né, uma abominação sentar, né, ela está lá sentada, então se prepare, porque ele vai dizer, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo à porta, a vinda dele está à porta. A vinda, quando ele fala da vinda, ele fala já do segundo céu para o primeiro céu, que é quando nós, vencedores, já estivermos voltando com ele. Ele está falando da vinda, não está falando do rapto. Quando o Senhor está falando isso aqui, ele está falando para a igreja, não está falando com os vencedores. Os vencedores estão sendo gerados dentro da igreja. Os vencedores, o Senhor vai falar lá no versículo 37. Aqui ele está dando um sinal para a igreja, e o sinal é, olha para Israel, olha o que está acontecendo com Israel. O que eu profetizei para Israel? Eu profetizei que eles serão enganados com falsos cristos. Vão se levantar falsos cristos. O anticristo vai se levantar. E quando ele se levantar, ele vai dizer que ele é o Cristo. E vai levantar falsos profetas, né? O profeta vai se levantar lá, né? E olha, e haverá guerra, nação contra nação, reinos contra reino. Haverá terremoto, pestilência, né? Mas isso aí é o princípio das dores. Mas de repente, em um momento, vai acontecer algo muito grande. O que? Vai se começar a pregar o evangelho do reino em todas as nações. Aí ele vai tentar, no meio dos 3 anos e meio, ele vai sentar lá em Israel. Olha, a igreja tem que estar observando isso. A igreja, esse sinal é para a igreja, para todos que estão dentro da denominação. Não é só para os vencedores, porque os vencedores nessa época já não estarão aqui. Aí ele vai dizer no versículo 35, ele vai dizer assim, 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passará, mas a minha palavra não há de passar. Então, se nós fôssemos estudar profundamente essa palavra, querido, nós precisamos estudar alguns textos. Existe várias interpretações que nós poderíamos fazer aqui para trazer um contexto. Lembra que o que o Senhor está dando aqui para a igreja são sinais, e esses sinais não são precisos. O Senhor diz, olha, fique prudente, seja fiel, fique pronto, mas olha, fique de olho na figueira. A figueira é Israel. Esse é o primeiro ponto. Alguns dizem que é Israel e outros dizem que não, mas vamos fazer as duas partes, para que nós possamos entender. A primeira parte, vamos considerar que a figueira é Israel. Então, quando foi que Israel brotou seus ramos? Quando foi que Israel estava morto, né? Uma árvore mesmo cortada, ao cheiro das águas ela brotará. Quando foi que ela brotou? Ela brotou em 1948. Ok, querido? E ele diz que em 1948 essa figueira ela vai brotar. E quando ela brotar, ficar esperto, porque está perto o verão. Só que ele dá um outro requisito. Depois que ela brotar, ele diz, não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Então todas essas coisas que ele disse aqui, Mateus 24, do 6 até o 15, tem que acontecer nessa geração. E essa geração tem dois contextos também. A primeira é que Salmo 90, versículo 10, vai dizer que uma geração é de 70 a 80 anos. Então vamos colocar 80 anos. Então, 1948,
mais 80 anos, estou fazendo um cálculo com você como a escatologia, alguns teólogos fazem, 2028, menos os 7 anos da grande tribulação é igual a 2021. Quer dizer que se nós partíssemos do princípio de calcular que Israel se tornou nação em 1948, mais 80 anos vai para 2028, menos 7 anos são então 2021. Então teria que acontecer agora, ainda esse ano, o rapto dos vencedores. Fala alguma coisa aí, irmão, pelo menos glória a Deus. Quem sabe nós estamos aqui estudando, de repente nós vamos embora. Eu estou, querido, em prontidão, eu estou em fidelidade, eu estou prudente e eu estou sempre vigiando. Todo tempo, irmão. Eu e a pastora Dayana e o Caio Bruno estamos todo dia orando, lendo a palavra, dizendo: Senhor, estamos esperando o rapto dos vencedores. Toca o chofar que nós vamos subir. Olha a tia Silvana dizendo: estou esperando o Senhor. Ô glória! Que Ele venha. Amanhã não, Júlio, que Ele venha hoje. Que Ele venha hoje. Que Ele venha hoje. Não venha amanhã não. Amém, queridos? Então, essa é a primeira interpretação desse texto, desse sinal. O Senhor disse: olha, aprendei com a parábola da figueira. E aí ele dá algumas características para nós. A figueira é Israel. Então, 1948, mais 80 anos de uma geração. Se uma geração contando de anos, pessoas, né? Ainda há, em 1948, ainda tem israelita que está vivo até hoje. Ele diz: se é 80 anos, então quer dizer que mais 80 anos, mais 1948, ou 1948 mais 80 seria 2028, menos 7 anos da grande tribulação, 2021. Lógico, nós sabemos que essa data não é precisa, né? Não é uma data precisa, né? Nós estamos em 2021, Israel está em 5.970 e alguma coisa, 800, falta aí 200 e poucos anos, né? Nós sabemos que nem o calendário 5.000, eu acho que 870, uma coisa assim, 870, eu acho que é assim, não é preciso, né? Não é preciso nenhum dos dois calendários, mas, querido, nós temos algo em mente, né? A segunda coisa que nós podemos estudar aqui no texto é que essa geração é aquela geração corrupta e má, a qual o Senhor diz lá no texto. Se você puder abrir, antes de nós ler lá, vamos ver o sinal. O primeiro sinal que o Senhor deu foi para os judeus. Qual o sinal? O evangelho ser pregado em todas as nações. O segundo sinal é Israel para a igreja. Quanto mais nós olhamos para Israel, nós vamos entender isso. Amém, querido? Eu preciso que você entenda isso, para você não ser enganado. Vamos lá então, a segunda palavra, né, pastor, como nós podemos dizer também que é essa geração? Então, essa geração também, nós podemos cair naquela geração a qual o Senhor disse que era uma geração corrupta. Quer ver? Abra a sua palavra, abra a sua Bíblia em Mateus 11, versículo 16. Ele diz assim, ó:
Mas o que se assemelha a esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clama aos seus companheiros, dizendo: tocai-vos flauta e não dançaste, cantai-vos lamentações e não choraste, porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizendo: tem demônios. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, dizendo: eis um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria e a justificada por seus filhos. O que o Senhor está dizendo? Uma geração de homens ingratos, homens nunca satisfeitos com o que Deus está dando para eles. Então ele está dizendo: ó, não passará essa geração ingrata, insatisfeita, até que eu venha. Essa geração vai continuar em Israel, os judeus continuarão sendo assim. Se eu pegar outro texto, 12:39, ele vai dizer algo semelhante. Ele vai dizer assim, ó: mas eles lhe respondeu e disse: uma geração má e adulta pede um sinal, porém não será dado um sinal, senão o sinal do profeta João. Pois como João estivesse 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, mais ou menos isso. Aí ele vai dizer: ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque arrependem com a pregação de Jonas. E eis que esta aqui nem é maior do que Jonas, e eis que este aqui é maior do que Jonas. E a rainha do sul se levantará em juízo contra esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então Jesus estava dizendo assim: olha, essa geração é perversa, essa geração, a geração de Nínive será salva, ela condenará essa geração. Então nós também podemos entender que essa geração é uma geração insatisfeita, uma geração de coração duro, uma geração de ouvidos de mau grado. Ela é perversa, ela é uma geração que não está satisfeita, sabe, querido? Então o Senhor também pode estar dizendo assim: em verdade, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então seria para a igreja um sinal moral e ético, uma geração que não muda, é uma geração igual, ela não muda, é uma geração perversa. Está entendendo, querido? Então nessa noite nós estamos aprendendo a parábola da figueira. A parábola da figueira fala de Israel, e eu estou te dando 2 contextos. O primeiro contexto é a data que nós entendemos, teólogos, que em 1948 ela floresceu. Se não passa essa geração ela é na geração de 80 anos, então cumpriria, né, os 80 esse ano, e aí a próxima seria os próximos 7 anos, que daria 2028, né? Se nós formos delinear alguns textos, né, Isaías 66:8, Amós 9:14, 15, vai falar que Israel se tornou uma grande nação em um dia, cumprindo o que aconteceu, né, dia 15, né, de 15 de julho de 1948, né? Foi quando aconteceu todas essas coisas. Então, querido, mas vem essa geração má, e ele vai dizer algo muito interessante aqui no versículo 35, ele diz assim, ó: passa os céus e passa a terra. O que é passar céus e terra, querido? Né? A igreja, lembra-se, eu quero que você entenda aqui um contexto. Eu vou parar, eu vou tentar explicar. Esse sinal aqui, do versículo do Mateus 24, do 32 ao 36, este sinal é um sinal para a igreja, não para vencedores. Apesar dos vencedores estar dentro do ventre da igreja, está sendo gerado. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque ele pediu para que nós olhássemos o relógio que é Israel. E se nós formos ver Israel, tem aqui o anticristo que vai assentar. Nós não estaremos aqui os vencedores, mas a igreja estará para ver. Por isso que ele deu o sinal para a igreja, ok? Quando ele vai falar com os vencedores, ele vai falar de outra maneira. Perfeito, irmão? Espero que você entenda. Então você percebe que ele diz assim: vai passar os céus.
Quando que vai passar os céus? Será no final do milênio, quando o Senhor destruir a terra, o Satanás e as nações com o sopro da sua boca, queimar céus e terra e ficar só o trono branco. Então passou o céu, ok? E passará a terra, nesse mesmo exato vai passar a terra, mas o Senhor diz, mas a minha palavra não há de passar. Entendeu ou não? Mas a minha palavra não há de passar. Então o que acontece? Quando ele fala que a minha palavra não há de passar, ele está dizendo algumas verdades, e eu preciso aprender isso. Ele está dizendo para a igreja que há algo na palavra dele, que se a igreja, e aí eu digo igreja, eu digo vencedores, salvos vencedores e salvos derrotados, tiver, nós não seremos destruídos com o céu e com a terra, mas nós ficaremos reservados. E esse poder de reservar está em Cristo, está na palavra de Cristo. E nós sabemos que a palavra, e aí nós vamos lá para João 17, vamos comigo lá em João 17. Versículo 17. Versículo 17, ele vai dizer assim: santificai-os na tua palavra, na tua verdade, perdão, a tua palavra é a verdade. Então ele vai dizer: santificai-o na tua verdade, a tua verdade é a palavra. Mas se nós formos em João 6,14, ele vai dizer que verdade é essa. Ele vai dizer assim, João 14,6, ele vai dizer assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas a verdade é a palavra. Aí ele vai dizer em João capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Então presta atenção, querido, o Senhor está dizendo o seguinte, ele diz assim, olha, ficai de olho na figueira, porque a figueira é o sinal que eu estarei voltando. E quando eu voltar e nós ficarmos no milênio, vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra nunca vai passar. Por quê? Porque eu sou a palavra, e eu estou morando dentro de vocês, e eu sou o único que posso preservar vocês para aquele dia. Quando ele diz que a palavra dele não vai nunca passar, querido, ele está dizendo, beba da minha vida, viva a minha vida, a vida eterna, tome ela por completo, para que mesmo que passe os céus e a terra, você sempre permanecerá firme. Você entendeu, querido? Passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar, porque elas têm poder para nos preservar, né? Como nós lemos lá no começo, preservar vigilante, prontidão, fidelidade e prudente, maduro. Eu vou terminar o versículo 36 e o restante nós deixamos para amanhã, porque aí já vai entrar no segundo sinal aí para os vencedores, que está dentro da igreja. Versículo 36 vai dizer assim, de Mateus 24, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Lógico, querido, eu não posso comprovar o que vou te dizer, mas como filho do homem, como cordeiro, filho do homem, Jesus não sabe a volta dele para a terra, não sabe o dia, mas a Bíblia diz que como leão, ele está reinando com o Pai, sentado no trono do Pai. Possa ser, não estou dizendo o que é, não estou provando, estou te tentando fazer você gerar uma ideia. Ele é a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 30, vai dizer, eu e o Pai somos um.
Então, a Bíblia não diz, a Bíblia diz que só o Pai sabe, nem os anjos, mas não diz o Filho. Ele diz, ó, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Ele não falou do Filho. Então, querido, vamos crer que Ele já quase está voltando. Estamos esperando Ele às portas. E primeiro o vencedor vai subir para o trono. Eu quero parar aqui e te fazer uma pergunta. Segundo o que você aprendeu hoje, segundo a parábola da figueira, que ela é uma parábola para os vencedores, para que os vencedores, mas aqui na verdade é para a igreja está entendendo isso, contando 1948, mais 80, menos 7, 2021, ou esta geração má, geração corrupta. Segundo tudo isso, responde para mim aí, quanto tempo nos resta? Quanto tempo nos resta, irmão, para a volta dele? Muito pouco, né? Muito pouco. Eu vou concluir, querido, orando por você. Quero ir bem tranquilinho para que você possa aprender cada parte. Não somente para você ter o conhecimento, mas para que você possa ensinar. Amém, querido? Então não deixe de ensinar, querido. A figueira é Israel. Segundo alguns teólogos, a figueira é Israel. Segundo outros teólogos, é só um exemplo para que nós ficamos ligados no que está acontecendo no mundo, né? Se você for perceber, todos os sinais que o Senhor deu para os judeus já estão se cumprindo. Só não se cumpriu que o anticristo ainda não sentou no templo, porque o templo ainda não foram concluído. Mas nós sabemos que nós não estaremos aqui os vencedores nessa época. Nós já fomos raptados, nós já subimos para o trono. Eu quero orar com você, querido. Eu quero orar com você e pedir que Deus venha te dar sabedoria, que você possa ter, estar vigiando, estar em prontidão, pronto, estar em fidelidade com aquilo que Ele te pediu, e estar cada dia prudente, maduro, para que você possa entender o propósito de Deus. Sabe, querido, uma pessoa que ela não está madura, ela sempre está olhando para ela mesma. Uma pessoa madura, ela é inquestionável, ela não questiona, mas ela vive diante do propósito de Deus. Que nós possamos aprender cada minuto, querido, e colocar em prática na nossa vida, estar sempre preparado, sempre em prontidão. Esse mundo não corrompe o nosso coração, não ganha o nosso coração. Nós estamos aqui de passagem por um período, voltaremos para cá, moraremos aqui na terra, não moraremos no céu, né? Esse negócio que nós vamos morar no céu não tem na Bíblia, não há um texto que diz isso, né? Aquele texto que diz assim, vou ao Pai vos preparar lugar, é porque Ele ia preparar o Espírito Santo para enviar para nós, né? Porque a morada que nós tínhamos era em Deus, no Espírito Santo, o Espírito Santo em nós e nós em Deus, né? Na verdade, Apocalipse capítulo 21 diz que Deus vai enviar o seu tabernáculo para a terra, e vai entrar no corpo de Jesus e vai reinar na terra conosco. Amém, querido? Então, que você possa, outro dia nós fazemos uma live explicando sobre isso. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, pedimos a Tua graça, o Teu amor e a Tua paz sobre todo. Oramos por Israel, que haja paz em Israel. Cuida deles, cumpra o propósito na vida deles também. Ora por cada irmão que vai participar dessa live, que participou ao vivo e vai participar, que o Senhor derrame sobre a vida deles, em nome de Jesus. Creio no Teu poder e na Tua maravilha, creio na Tua majestade. Guarda eles para que eles sejam vencedores, e que todos os dias nós podemos, tanto meio-dia e meio, e às 21h30, aprender um pouquinho mais da Sua palavra e compartilhar essa palavra. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos, Te adoramos, rendemos o nosso coração na Tua presença, que o Senhor possa manifestar a Tua obra de uma forma poderosa. Muito obrigado, nós Te adoramos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, querido? Não esqueça, nós teremos o seminário, né, a imersão da Escola dos 5 Ministérios, será no domingo, começaremos
às 7h30 da manhã até 11h30, depois voltaremos às 2 até às 5 da tarde. É uma imersão presencial aqui em Colorado Oeste, na Igreja do Amor. Pastor, mas eu não sou de Colorado. Então nós teremos online, querido. Logo, logo vai sair aí o dia 10 para você fazer a inscrição. Vai ser dia 21 de fevereiro para você fazer a inscrição, né, desse evento, né? Onde nós vamos aprender sobre as 7 eras da igreja, cronologia, o tempo dos 2000 anos, desde a morte de Jesus ao rapto dos vencedores, antes da grande tribulação, né? Para que você possa entender passo a passo. Vamos desenhar no quadro, vamos colocar cada etapa para que você possa aprender aí compartilhando. Se alguém quiser aí em Cacoal, podemos ir para aí, fazer uma imersão aí em Cacoal, né? Eu tenho um aí para Triunfo, né? Que é perto aí de Guajará-Mirim, né? Estamos preparando uma também, quem sabe, né? Em Montenegro, quem sabe Deus nos leve para lá também, né? E quem sabe nós vamos para outros lugares, querido. Deus, né? Nós não queremos ganhar nada, não queremos oferta, só queremos mesmo ir para ministrar a palavra. Queremos que todos possam conhecer a verdade. Amém, querido? Não queremos nada, não queremos oferta, não queremos nada, queremos só ministrar a palavra. Tá, queridos? Deus abençoe vocês. Boa noite. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a vossa vida, né? Até amanhã, se Deus assim quiser. Se Ele não nos buscar primeiro, tá bom, querido? Levar-nos para o trono dEle. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Um beijo no coração e até amanhã.